Olá, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou te trazer uma história pouco conhecida, mas que tem lá os seus encantos. A história de Nevada Studge Ayers, por vezes chamada Nevada de Bragança, a norte-americana, conhecida por ser uma socialite que se tornou esposa do infante Dom Afonso de Bragança, o Duque do Porto, cujo sobrinho Dom Manuel II foi o último rei de Portugal. Não se esqueça de cumprir o nosso combinadinho. Eu te conto a história e você segue o passo a passo que está passando na sua tela e colabora na manutenção do nosso canal. E eu gostaria muito de ter você como membro do nosso canal, me ajudando nesse trabalho, nesse projeto. Você também pode contribuir deixando um valeu demais. Então vem comigo para essa história. Nevada Studge era a filha de Jacob Walter Studge e de sua esposa, Nancy Miranda McNeil. Ela nasceu em Ohio, nos Estados Unidos, no dia 21 de outubro de 1876. Ela era a segunda filha de 4 irmãos, sendo eles Josephine, Florence e Charles. Oriunda de uma família humilde, cedo, ela ambicionou ter outro tipo de vida, nem que para isso tivesse que mentir, começando pelo próprio ano do nascimento, que ela sempre dizia ser 1885. Desde muito cedo, percebeu como era importante ter uma educação. Foi sempre uma excelente aluna, sempre no quadro de honra, e chegou a lecionar na escola primária que frequentara quando criança. O sobrenome Ayers, porém, não corresponde ao de um registro de batismo e nem a de nenhum dos seus ex-maridos, então não se sabe por que ela o adotou. A ambição levou-a muito longe. Ao candidatar-se a um lugar no Ministério das Finanças em Washington, claro que ela não ganhou. A partir dessa altura, começou a sua grande aventura: casamentos, divórcios e uma viuvez que a deixou milionária, permitindo-lhe ter a vida por ela sempre almejada, ou seja, viver na Europa e ser reconhecida como membro da alta sociedade europeia. Seus 3 primeiros maridos foram Lee Albert Agnew, de quem se divorciou, o milionário William Henry Chapman, de quem enviuvou, e Philip van Wangenburger, de quem também se divorciou. De tantos enlaces matrimoniais, ela deu à luz a somente um filho, do seu primeiro casamento, chamado Lee Albert Agnew Jr., nascido em 2 de fevereiro de 1903 e chamado de David familiarmente. Abandonou-o cedo, ainda muito criança, pois ela dizia que não se sentia preparada para ser mãe. Herdou uma verdadeira fortuna do segundo marido, que era bastante mais velho e que lhe permitiu viver a vida que ela sempre sonhou entre os Estados Unidos e a Europa. Numa das suas viagens a Portugal, conheceu o infante Dom Afonso, em Sintra, com quem veio a casar mais tarde. No entanto, esse casamento não foi reconhecido pela Casa Real Portuguesa. Então, seu quarto e último marido foi o terceiro Duque do Porto, Dom Afonso de Bragança, com quem se casou a 26 de setembro de 1917. Nevada já era milionária. O marido não possuía uma grande fortuna, apesar de ter bens valiosos. Talvez, na sua ambição, lhe faltasse um título, que foi o que ela veio a alcançar. Nevada passou a usar o título de Duquesa do Porto, Princesa de Bragança, uma das figuras mais admiradas e faladas pela imprensa internacional e pela aristocracia europeia da época. Também foi chamada
de a americana que queria ser rainha de Portugal. Dom Afonso acreditava que o amor da esposa era verdadeiro. As razões que de início a levaram a aproximar-se dele foram, na verdade, as de conseguir um título que iria enobrecer o dinheiro que ela já possuía. O casamento de Nevada com Dom Afonso não previa que ela herdasse seus títulos e seus bens, mas, no entanto, Dom Afonso elaborou um testamento no dia seguinte ao casamento, tendo sido ratificado na legação portuguesa em Madrid. Nesse testamento, Nevada foi herdeira universal do marido. Mas parece uma daquelas histórias de viúva negra, porque Sua Alteza, o infante Dom Afonso, Duque do Porto, faleceu em 1920. E ela esteve em Portugal durante o litigioso processo de entrega dos bens e por ocasião da trasladação do corpo do infante em 1921 para o panteão da dinastia de Bragança, no mosteiro da Igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa. Ela acabou herdando muitas joias, quadros, provando pertencerem ao marido e não ao Estado português. As peças antigas portuguesas que faziam parte da sua herança foram depois dispersas e vendidas separadamente. Conhecida e notificada em todos os jornais como a viúva de 10 milhões, Nevada levou uma vida luxuosa. Os bens que Nevada levou de Portugal em 1925 não eram da coroa portuguesa, pertenciam aos bens pessoais dos Braganças. Existe uma distinção entre os bens da coroa e os bens pessoais, contudo, não deixou de ser um conjunto patrimonial valioso que saiu do país. De gostos muito sofisticados, ela vestia-se nas mais famosas casas de alta costura, desenvolvendo ao mesmo tempo um estilo muito próprio, que era imitado por outras mulheres. Encomendava joias aos melhores joalheiros europeus e americanos, viajava pelo mundo inteiro e vivia em hotéis muito luxuosos. Quando regressou aos Estados Unidos, o seu primeiro marido estava muito doente e morreu pouco depois, mas deixou-lhe também avultuada quantia em dinheiro. A obsessão de Nevada pelo luxo era tão grandiosa que o amor é a palavra que menos nos vem à memória quando recordamos o seu casamento com o príncipe Dom Afonso. A verdade é que a americana que queria ser rainha de Portugal é uma das mulheres mais faladas na imprensa da época e reclamou ao Estado português um patrimônio valioso que acabou mesmo por sair do país. Por uma de suas biógrafas, ela é descrita como uma mulher de vivência diversa, apaixonada, excitante, manipuladora e arrebatadora, chegando a tocar a excentricidade. Todos os relatos a identificam como uma mulher que não olhava a meios para conseguir o que pretendia. Arrogante, calculista, obsessiva, mal-educada, enfim, um rol de inúmeros defeitos. Retirou de Portugal joias, gemas, objetos de ouro e de prata, serviços de porcelana europeia e da China, serviços de vidro e de cristal, roupas e bragal, livros raros e antigos, mobiliário e um núcleo muito significativo de pinturas. Um pouquinho da cultura e da história daquele país. Todos estes bens foram levados por Nevada para o seu apartamento em Nova York e só após a sua morte os herdeiros os alienaram. Nevada faleceu na Flórida aos 64 anos. Não encontrada nenhuma referência sobre a causa de sua morte. Morreu a 11 de janeiro de 1941, depois de ter conseguido reclamar ao Estado português a herança
que considerava sua por direito. Somente após a sua morte, a fundação da Casa de Bragança pôde comprar o quadro Batalha do Cabo de São Vicente, hoje localizado no Museu da Marinha. A obra estava incluída na sua herança. Algumas joias, por serem peças que mais facilmente se identificam, foram localizadas em vendas realizadas nos anos 70 e 80, em leilões em Londres e em Nova York. Ela encontra-se sepultada no estado do Michigan. E você, o que achou dessa história? O que achou da vida e dos amores de Nevada? Estou ansiosa para ler os seus comentários, as suas conclusões. Espero você por lá. Muito obrigada pela companhia em mais um vídeo.